Apesar das mulheres terem conquistado cada vez mais cargos de destaque profissional, a diferença de salário em comparação com a do homem é, em média, 30% menor, mesmo desenvolvendo igual função. Uma pesquisa mostrou que elas ainda trabalham por dia 73 minutos a mais que os homens. E mais de 750 milhões de mulheres no mundo não se beneficiam da licença maternidade. Sabe por quê? Porque elas têm medo de sofrerem assédio moral no local de trabalho. Um levantamento da Organização Internacional do Trabalho revelou que as desigualdades enfrentadas pelas mulheres trabalhadoras, como salários menores e mais horas de serviço, impactam na capacidade econômica dessa mulher de gerar renda e ter uma segurança financeira. O relatório da OIT diz que a eliminação das diferenças salariais entre mulheres e homens deve demorar mais de 70 anos para se concretizar no mundo. O documento aponta que elas trabalham 73 minutos a mais do que os homens em países em desenvolvimento e que, na média mundial, ganham 77% do salário masculino. Essa diferença salarial se refere a homens e mulheres que exercem a mesma função, com a mesma carga horária e nível de escolaridade. O relatório aponta que a desigualdade está relacionada com práticas discriminatórias, quando há subestimação da capacidade feminina e, é claro, a necessidade das mulheres fazerem pausas na carreira por conta de responsabilidades adicionais, como a gestação e a maternidade. Nesse aspecto, a organização comenta que 60% das trabalhadoras não se beneficiam da licença maternidade, o que equivale a 750 milhões de mulheres no mundo. Isso ocorre mesmo em países onde existe proteção legal. Nesses casos, ou as mulheres abrem mão por medo de sofrer assédio moral no local de trabalho, ou porque as próprias empresas proíbem a saída remunerada. O estudo sugere que, além de políticas públicas de conscientização e fiscalização do trabalho, haja também um incentivo na área da educação para que os programas de formação encorajem as mulheres a buscarem áreas de interesse sem que exista estereótipos ou preconceitos no estudo ou trabalho. O documento afirma que a segregação profissional começa com conceitos errados de que há profissão para homem, relacionada às ciências exatas, por exemplo, e profissão para mulher, referente a carreiras que envolvam cuidado com a saúde ou educação de crianças. Governo aumenta limite para financiamento de imóveis pelo FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O valor subiu em 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Distrito Federal. O valor do imóvel que pode ser comprado com o FGTS foi ampliado pelo Conselho Monetário Nacional. Para imóveis no Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, o limite passou de 750 mil para 950 mil. Para os demais estados, o valor do imóvel passou de 650 mil para 800 mil reais. A última vez que esses limites tinham sido alterados foi em setembro de 2013. Além de ampliar os limites de financiamento, o Conselho Monetário determinou que todos os novos contratos no sistema financeiro de habitação tenham algum grau de amortização em todas as parcelas. Essa regra valerá a partir de 2017. As operações aprovadas até 31 de janeiro do próximo ano poderão ser finalizadas até 31 de março do ano que vem, ainda sem a obrigatoriedade de amortização nas parcelas. Fique agora com outras notícias da nossa região no Plantão da Redação. Atenção motoristas, os agentes de trânsito de Caçapava e de outras 8 cidades da região se reuniram para discutir a resolução do Conselho Nacional do Trânsito, que regulamenta a multa por causa de som alto dentro do carro. Segundo o Ministério das Cidades, agora quem for pego perturbando o sossego público pode ser multado, independente da medição do volume em decibéis. E São José dos Campos é o 6º município no ranking de empreendedorismo brasileiro do Índice de Cidades Empreendedoras de 2016. Uma pesquisa listou a atuação da cidade em diversas áreas e ela lidera no quesito inovação. E agora sobre o acidente aéreo que envolveu o time da Chapecoense. Até o momento, 6 pessoas sobreviveram. São elas os jogadores Alan Ruskel, Neto e Follman.
o jornalista Rafael Renzel, os comissários Erwin Tumirim e Ximena Suarez. Entre as vítimas fatais, infelizmente, estão o ex-jogador Mário Sérgio, comentarista do canal Fox Sport, o meia Kleber Santana e o atacante Kempis. Kivia Henning, repórter setorial, mas você acompanha agora como fica o clima em algumas cidades. Guarulhos, mínima de 16, máxima de 23. Ubatuba, mínima 15, máxima 22. Pindamonhangaba, mínima de 17, máxima de 24. E Cruzeiro, mínima de 19, máxima de 25 graus. Minha gente, a semana começou com 116 inscrições para concursos públicos em todo o país. São mais de 15 mil vagas em cargos para todos os níveis de escolaridade. Dentre os órgãos com inscrições abertas estão o Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva, o INCA, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo e a Marinha, com 450 vagas e salário de R$ 8.000. Temos ouvido muitos conselhos sobre o processo de transição do sinal analógico para o digital na televisão brasileira. Hoje, o jornalista e advogado José Carlos Cataldi conversa com o engenheiro Mário Jorge. Acompanhe as dicas. Nós estamos desmistificando essa história de sinal HD. O craque da Novo Tempo, Mário Jorge, está aqui com a gente hoje para acalmar esse mercado. Tem gente vendendo esse aparelhinho para fazer adaptação daquela TV convencional, que não tem o HD, por até R$600. Diz que tem que fazer uma mudança na antena, no telhado, subir. Não precisa isso tudo não, né, Mário Jorge? Não, não precisa isso tudo. É muito importante que a população esteja atenta, que nesse momento pode realmente aparecer muitos oportunistas, pessoas querendo aproveitar o momento para vender serviços acima de uma média, da média que seria razoável para esse tipo de coisa. O que seria razoável na sua opinião? Hoje, os equipamentos que a gente chama conversores de televisão ou conversores de TV digital, eles estão na média de R$100. Né? Há não muito tempo, aqui em São José dos Campos, eu corri, por exemplo, lojas ali na parte central de São José, que vende equipamentos eletrônicos, e encontrei de R$90 a R$130. Então, você vê que é um preço razoável, um preço acessível para adquirir um conversor e poder usar a sua televisão convencional, televisão de tubo, que a gente chama, aquela televisão que funcionou por tantos anos. Ou mesmo plana que não tem HD, né? Eu tenho plana que existem esse caso de ter televisões planas que não tem o conversor, que a gente fala, né? O conversor integrado. Mas a gente percebe também que a grande tendência são as pessoas, a população, elas estão buscando televisores com receptor integrado. Mais moderno. Que o preço também caiu bastante, né? Está bem mais acessível. A imagem fica melhor. A imagem vai ficar melhor, né? Porque você vai ver toda aquela que a gente fala, o benefício da TV digital, né? Que é uma tela maior, uma proporção mais agradável, né? Que a gente chama, que é o 16:9, né? A televisão convencional sempre foi o 4:3, era uma tela mais quadrada. Agora você tem uma tela mais puxando para o cinema. Então isso dá, né, conforto, dá muita condição de assistir uma programação em melhor qualidade. Então, assim, pode ser que tenha pessoas hoje querendo oferecer serviços também, e falando que talvez tenha que se fazer mais coisas mais complexas, mudar, por exemplo, antenas. Só voltando, então, a esse ponto, né, da antena que a gente pontuou, muitas pessoas vão poder continuar usando suas antenas, como eu falei. Mas muitas também podem ser que tenham que trocar, ou esteja na hora de trocar as suas antenas. Mas também, se a gente for dar exemplo de valores, estaríamos falando de antenas digitais na faixa de R$40 a R$100. Então, a gente pode ver que não é... Se o sinal estiver bom mesmo, pode pegar até com antena interna, né? Exatamente, exatamente. Tem umas anteninhas internas aí baratinhas que têm um desempenho muito bom. Sim, sim. Muitas pessoas que estão, por exemplo, em condições muito favoráveis de captação do sinal, vão poder assistir a TV digital com antena interna, aquela que a gente deixava ali próximo ou em cima, né, ou do lado da televisão.
Hoje as televisões de plana, né, a gente fala tela fina, elas não vão deixar mais a antena ficar em cima, base, né? como a gente fazia no passado, você bem lembra, né? Onde a gente ia lá e pousava a antena em cima da televisão. Elas vão botar ali no móvel, numa mesinha. Ventosa. Exatamente. A televisão com ventosa. Mário, outra coisa. Quem usa NET, Sky e outras operadoras, não precisa se preocupar com a antena não, né? A operadora vai vir e vai instalar tudo, né? Na grande maioria dos casos, as operadoras de TV por assinatura, elas já inserem o canal local nos seus municípios, nas suas cidades. A TV setorial aqui no Vale do Paraíba, originariamente pegava em 3 canais. Com o HD, nós vamos padronizar um número na faixa de televisão para o Vale inteiro? Quando você fala os 3 canais, creio que você está querendo dizer de municípios aqui vizinhos que eu poderia pegar em outro número. No 15. Por exemplo, 31 em São José dos Campos. Exatamente. Isso, a TV digital, ela traz um conceito tecnológico muito interessante, onde você pode ter diferentes pontos de transmissão compartilhando do mesmo canal físico, né? Por exemplo, isso na televisão analógica não era possível. Se eu tinha o 15 aqui em Pindamonhangaba, eu teria que ter um canal diferente no município vizinho. Na TV digital, isso vai poder acontecer de maneira diferente. Ou seja, eu posso transmitir lá um canal 15, por exemplo, ou 30, aqui em Pindamonhangaba eu posso transmitir o mesmo canal 30. E esses canais eles vão coexistir, sem uma interferência destrutiva que a gente fala, mas sim sem interferência, na verdade. Eles vão coexistir como se fosse o mesmo canal ao longo do percurso. Então isso é muito interessante, pensar, por exemplo, que a gente, ao percorrer o Vale do Paraíba, pode passar por vários municípios que estão tendo transmissões no mesmo canal 30, que eu dei o exemplo, e continuar captando, recebendo esse sinal perfeitamente, como se nem saber, por exemplo, se agora ele está pegando de Pinda ou se ele está pegando de São José. Para ele vai ser transparente. Ele vai ter uma transmissão contínua ao longo de um percurso, de onde ele possa se deslocar entre esses municípios. Isso é um trunfo muito grande dessa tecnologia que está vindo. Mário Jorge, muito obrigado. Mário Jorge dividiu os conhecimentos dele com a gente e você só vai entrar pelo cano, só vai ser tapeado nessa história de migrar para o HD se quiser, porque ele já deixou bem claro aqui até preço do que você eventualmente vai precisar pagar para migrar para essa tecnologia fantástica que faz da sua sala de visita ou do seu quarto uma tela de cinema. Obrigado, Mário Jorge. Eu que agradeço. Satisfação de tê-lo conosco. Sigam com o Repórter Setorial. Nesta edição, você viu que mulheres ganham em média 30% menos que os homens. Responsabilidade no caso de danos causados em eletrônicos por queda de energia é da concessionária de luz. Número de negros em universidades ainda é inferior em relação aos brancos. Pindamonhangaba recebe academia adaptada para deficientes. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, facebook.com/repórtersetorial. Dê uma passadinha no nosso Instagram e no nosso YouTube. O endereço do YouTube é youtube.com/repórtersetorial. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.